O conjunto de estilos de dança de rua recebe o nome de Street Dance. No Brasil, ele está cada vez mais conhecido, não só nas ruas, mas também nas academias como prática esportiva e cultural, e até na mídia. Acompanha com a gente então o Street Dance com os meninos do Break. É o A-Fitness de hoje. No Street Dance, ou Break, os movimentos que acompanham o ritmo e a harmonia dos gestos transformam o corpo em uma forma de comunicação. É a música pelo ritmo e poesia, ou o famoso rap dos DJs e MCs. A presença das artes plásticas com o grafite, usado para demarcar o território entre gangues rivais. E a dança em vários estilos, inclusive o freestyle, totalmente livre. Peterson, conta um pouquinho pra gente sobre a história do Street Dance, de onde ele veio, como surgiu. O Street Dance, ele é uma miscigenagem, né, de danças. Então, assim, ele surgiu lá dos Estados Unidos, lá no meado dos anos 70, 80, um pouquinho mais pra trás, né, na verdade. E, assim, ele começou nas ruas, junto com o breaking, né, porque tinha algumas pessoas que não conseguiam dançar, né, o b-boy, e aí algumas pessoas dançavam em pé, tanto que algumas danças do Street Dance, ele não é considerado, para algumas pessoas antigas, não é considerado como hip hop, né? Outras pessoas já consideram. Eu, Peterson Vinícius, considero que tudo é uma coisa só, né? Que hip hop é uma palavra que classifica todas as danças. Porém, por classificação, temos o Street Dance, que seria uma coisa mais coreografada, uma coisa mais sincronizada, mais em pé. Ele é mais em pé, entendeu? Isso eu ia falar. Então o break é mais no chão, aqueles movimentos ele é mais acrobáticos. E o Street Dance em pé, mais coreografia. Mais swing, tem mais feeling. E aí, dependendo de como for, nem que dizer que tem mais feeling, mas assim, o feeling é o mesmo. Porém, a diferença é os polos de alto e baixo, entendeu? O break ele usa mais resistência, no Street Dance ele usa resistência, mas de uma forma moderada. Entendeu? Então, assim, a resistência que você tem que ter resistência de fôlego, resistência de músculo, para você poder aguentar algumas coisas, né? No Street Dance seria a mesma coisa, só que no Street Dance ele é menos agressivo do que o break. Tem uma diferença, assim, não tem uma diferença de dificuldade. Eu acho que o grau de dificuldade para todas as danças é o mesmo, tá? Independente se é street, se é balé, o que for. Mas no Street Dance, às vezes você precisa de mais contração, mais uso muscular, né? Core, né? Isso. E aí, resistência muscular, você vai trabalhar. E aí no breaking é uma resistência muscular, só que de uma forma diferente, entendeu? É uma forma diferente de ver a mesma coisa. Pelo que eu entendi, então qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer, praticar, é isso? Sim, porém, assim, é o que a gente sempre fala para toda pessoa que vai praticar dança ou qualquer tipo de exercício físico. Ela tem que saber se ela tem algum tipo de problema de saúde, né? Ou se ela tem alguma delimitação. Porque assim, em questão de deficiência, isso não tem problema. Se a pessoa ela não tem um braço, ela não tem uma perna, tem b-boys que dançam sem uma perna, tem bailarinos que dançam com uma perna, um braço. Isso não é uma limitação, né? Entendeu? Então não é uma limitação. Então assim, pra quem quer dançar de verdade, tem como, todas as idades. Tem também pessoas de terceira idade dançando hip hop, entendeu? Fazendo algumas coisas. Tem alguns eventos de hip hop mesmo que você vê lá, os mais antigos, né, que a gente chama de velha escola. Legal. Eles dançam a noite inteira, das 10 a 0, e muita gente de 10, de 15, de 25 anos que no primeiro passinho já tá ofegante e tal, entendeu? Legal. Mas é aquilo que eu te falei, então, tipo, vai de medicação. Legal. Então a pessoa que quer começar a praticar, a pessoa que quer começar a dançar, como que ela faz? Ela vem e tem uma aula, é uma aula que se fala, como que se diz? Ou ela fica olhando você fazer e ela repete, tem uma iniciação, tem da onde se começa a fazer, tem passos básicos, como que funciona isso aí? É como tudo na vida é base, né? Tudo na vida é base. Então assim, na dança, no Street Dance também tem base. Entendeu? Tem os passos bases que ela tem que seguir, mas assim, o que eu falo para algumas pessoas é que assim, você tem que estar bem com você, né? Não adianta você querer fazer uma coisa forçada. Então assim, todo mundo pode fazer? Pode, desde que saia de dentro.
entendeu? Desde que Tem seja que uma coisa procurar o que natural. gosta realmente, Legal. né? Aí Isso. vai fluindo. Se for uma coisa natural, você não vai ser mais um professor, você vai ser o professor, Legal. entendeu? Legal. Então assim, se é uma coisa natural, é que nem ela dança comigo tem acho que uns 6 anos. Muita gente fala dela porque assim, ela tem um jeito de dançar só dela. Ela não me copiou, entendeu? Ela não foi mais um Peterson, ela foi a Grazi. Ok. Entendeu? Ela dança do jeito dela, da forma dela, mas ela dança de verdade. Certo. Entendeu? Ao contrário de algumas pessoas que a gente vê que é só coreografia. Tá, tentou, copia. Isso, Entendi, a pessoa ela só sabe copiar. Cada um tem a sua essência, né? E Legal. vem de cada um. Entendeu? Eu, por exemplo, vou fazer a minha primeira aula hoje com você. Sim. Então, você vai passar para mim os passos básicos, é isso? Sim. Só em pé, né? Isso. Porque eu vejo que Ó, tem aquelas... passos em pé, dentro do contexto do street dance, a gente tem os passos sociais. E aí a gente pode estar praticando, se quiser tentar, dá pra gente fazer. É agora, então. Então, eu quero aí, nesse passo básico. Então fechou, bora lá. Fechou, vambora. Wendel, eu vi que o break, vocês fazem muita acrobacias e também tem muito chão. Vocês fazem algum preparo físico? Porque você precisa ter muita resistência muscular, core, como que é? Sim, assim, no breaking, normalmente quando a gente já tem um tempo de dança, no começo não precisa muito de preparo físico. Eu digo assim, né, pra mim. Conforme o tempo que você começa a fazer movimentos mais pesados, você precisa assim de preparo físico. Leva um tempo, né, Leva pra um fazer tempo, alguns movimentos sim. que eu vi que vocês fazem até mortal, o movimento da ginástica artística. Leva um tempo. Então envolve outros esportes também, né? Sim. Bem completo. Existe sim preparo físico, é sempre bom antes de praticar alongar, fazer um aquecimento. E normalmente durante a semana eu, como treino direto, participo de campeonatos e tal. Eu faço flexão em casa, abdominal, vários tipos de treinos tipo, pra dança. Eu já fiz academia, só que Pra eu parei fortalecimento isso pra muscular. fortalecimento muscular. Wendel, e assim, qualquer pessoa de qualquer idade pode praticar, pode fazer o break, como que é? Qualquer homem, mulher, tem uma idade específica ou qualquer pessoa pode fazer? Na verdade, qualquer faixa etária de idade. Legal. Desde os 2 anos, assim, que a criança já estiver andando, Legal. até 60, 70 anos pode praticar. E assim, homem, mulher, criança. Tem uma... Eu chego lá, nunca fiz break, né? Nunca pratiquei. Aí eu chego lá, tem uma parte, uma introdução, existem movimentos básicos que o aluno, ou eu, no caso, se fosse fazer, tenho que fazer, e aí passa para movimentos mais complicados, mais difíceis. Tem isso? Primeiro começa com um movimento um pouco mais fácil de fazer, e aí vai evoluindo? Como é que funciona? Então, tem toda uma evolução. Normalmente, quando a gente começa a treinar break, tem os movimentos mais simples. Tem top rock, que você fica em pé, você só dança em pé. Aí tem o footwork, que é no chão. Aí tem os mais fáceis, six step, são 6 tempos de passos no chão. Tem os freezes, que são quando você congela, você para no freeze. Legal. Que normalmente a gente usa para finalização de uma sequência. E é isso. Tem todo um processo. Depois você vai aumentando, vai subindo, que tem movimentos que chamam Power Move, que é movimentos de giro, acrobacia. Certo. Tem movimentos de tricks, que é pulos de mão, pulinho de cotovelo. E aí vai. E é infinito. Pra chegar nesse nível é muito tempo Muito de tempo de treino, né? treino. Tem que treinar Tem que treinar bastante, todo bastante. dia, ir praticando. Legal. E fala os nomes, de onde que surge assim os nomes de alguns movimentos? São específicos? Esse que você falou aí, o Power Move. Isso. Então, o Power Move é assim, é movimento de giro. Tá. Todo movimento de giro se chama Power Move. Tá. Aquele que ele gira que as Isso. pernas pro ar, as pernas. se apoiando na mão. Power Move que significa movimento de poder. Certo.
legal, sim, porque legal. é tipo um movimento de explosão. Certo, Sim. tem que ter muita força, muito Isso. poder, certo? Normalmente a gente usa numa batalha, assim, então um grupo com outro grupo. Ah, tem Power Move isso. é pra tipo, acabar com a Certo. sequência do outro cara. Então vai eu lá contra O cara você, fez- isso, eu sim. danço um pouco, e aí você dança um pouco. Por exemplo, o cara fez uma sequência de footwork e finalizou com freeze. Se eu cobrir com o Power Move, e se for na música, que tem todo o processo, eu vou ganhar do cara. Porque legal. não adianta fazer Power Move fora da música. Enquanto a hoje- música, enquanto a Isso, música estiver tocando. Isso. Certo. Porque tem muito b-boy hoje em dia que faz muito movimento de Power Move, só que tudo fora da música. Aí muita gente não vota, os jurados não falam. Quando você diz fora da música, é o que? Fora da batida? Do da ritmo. Então legal. tem que, Porque- além de fazer o movimento que é acrobático e muito difícil, da tem que música. ser dentro da batida da música. Legal. Show. Se o E é cara- assim que são as brigas das Isso. gangues, seriam rivais. Legal. Quem decide quem ganha, quem perde são os jurados. juízes. Os São jurados. jurados. Entendi, legal. Então, a gente queria fazer Praticar alguma praticar coisinha alguma aí, coisa. básica. Pra Bruna, você pode passar aquela que joga as pernas pro ar e tal. Power Move. Só que não. Isso. Pra mim, aquele que só fica em pé, eu passo bem básico. Beleza? Passa. Então vamos embora. Vamos lá. praticar então. E agora nós vamos conhecer a Verônica, moradora da região. Ela faz aula de hip hop e eu vou até lá praticar com ela. O hip hop eu iniciei com mais ou menos entre 5 e 6 anos. É uma coisa maravilhosa, porque além de você aprender a dançar, é uma coisa que te leva a flutuar. É uma coisa maravilhosa, uma dança assim muito gostosa. No hip hop existe passo específico com um nome. Por exemplo, Moonwalking, que ele é muito famoso pelo Michael Jackson, que você vai movimentando os pés. Faz uma troca de ponta pro pé no chão inteiro. Também tem o Kickball Change, que você joga uma perna para frente e faz um contratempo pro lado. Além do Kickball Change, tem o Popping, que ele é um estilo de dança dentro do hip hop, que você faz contrações musculares. Pode fazer com perna, com braço, com ombro, com a mão. E também tem o Jazz Popping, que ele é como se você levasse um soco ou nas costas para levar o peito para frente, ou na barriga para contrair o peito. Aqui no Brasil, a chamada cultura hip hop se tornou uma bandeira das ruas. E assim, o A Fitness fica por aqui, deixando um pouco da street dance e das pessoas que fazem esse movimento. A gente se vê no próximo programa. E até lá!